Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da página Sou Jovem Espírita, aqui de Pernambuco. Para quem não conhece, a página Sou Jovem Espírita, a nossa querida página, está realizando um projeto agora, que a cada terceira quinta-feira de cada mês, a gente vai estar realizando uma live como essa que vocês estão vendo aqui hoje, onde a gente vai estar chamando um convidado para que a gente possa discutir um pouco sobre a doutrina dos espíritos, discutir um pouco sobre o espiritismo e atualidade, num bate-papo descontraído, para que a gente possa trazer temas relevantes, para que a gente possa fazer perguntas, possa trazer também respostas, para que essas perguntas e respostas possam nos auxiliar em nossa jornada aí. Hoje, pessoal, a gente vai estar realizando essa live aqui com uma convidada que veio, veja só, do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, no Cabo de Santo Agostinho, que vai tratar sobre o tema Espiritismo, Esperança e Consolo. A nossa convidada de hoje é a Júlia Ximenes. Eu vou estar chamando ela aqui para participar com a gente agora. Boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Maravilha. Obrigado, Júlia, pelo convite, por estar aqui conversando com a gente hoje. Boa noite para você. Tudo certinho? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Maravilhoso. O tema que você vai estar trazendo para a gente hoje é esse mesmo, Espiritismo, Isso. Esperança e Consolo, não é isso mesmo? Exatamente. Júlia, então vamos lá, Vamos começar a nossa conversa de hoje. Diga lá. Vamos embora. É um prazer, primeiramente, estar aqui fazendo essa live. Eu espero que todo mundo tire proveito, que seja bom, que seja consoladora. E é isso. Estou aqui representando o NESB, Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. E vamos embora. Vamos embora. Gostei. Então me diga, Júlia, já que a gente vai estar tratando hoje de Espiritismo, Esperança e Consolo, foi um tema bem interessante, para a atualidade da gente que a gente está vivendo hoje. Com certeza. Com certeza. E aí eu já começo te perguntando, vou aproveitar, já aproveitando esse contexto que a gente está vivendo, felizmente, a gente já está chegando aí, graças a Deus, ao finalzinho dessa pandemia. E aí, lembrando que no começo dela, lá atrás, em 2020, começou tudo aquilo, pegou a gente de surpresa, foi aquele susto. E aí, meu Deus do céu, quando é que isso aqui vai acabar? Tomara que acabe logo. E se passaram. O que a gente faz, O que é que a gente faz? E quando vê essa história, se passaram 2 anos. E eu já começo te perguntando aqui para você poder dar essa ajudinha aqui para a gente. A pandemia não durou para sempre, graças a Deus. Ela teve um fim. Graças a Deus, Os problemas que a gente passa, então, na vida vão funcionar da mesma forma? Eles duram para sempre? Graças a Deus, não. Assim, a doutrina, ela ajuda a gente a entender isso. É o Consolador prometido, por Jesus. Então, assim, é uma doutrina que ela fala que não, os sofrimentos eles não duram para sempre. Da mesma forma que nesse mundo que a gente vive, a gente não pode dizer que tem uma alegria plena. A gente vive momentos felizes, mas a gente não tem uma alegria plena. Da mesma forma, a gente também não tem um sofrimento eterno, A gente tem momentos que a gente sofre, que a gente passa por vicissitudes, que a gente enfrenta muitos obstáculos, já que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, é natural que a gente passe por obstáculos, porque a gente está aqui para aprender. Então, não dura para sempre. A doutrina, nesse quesito, consola. Ela diz a gente, calma, que vai passar, Jesus, ele não deu. Deus, ele não proporciona para a gente fardos que a gente não possa carregar. Então, calma, Não vos afligeis. Então, a gente tem isso e, assim, é muito gratificante, maravilhoso a gente poder fazer parte de uma doutrina que nos acolhe, que, assim, não nos aponta o dedo. Ela nos acolhe e diz, olha, tem uma razão de ser, Tem um porém, tem um porquê por trás desse seu sofrimento. Mas vai passar. Você vai, com o tempo, entender isso e vai passar. Então, eu acho que é muito bom a gente saber disso,
Pois é, achei muito bacana. E justamente isso que você falou agora, achei bem interessante, porque a doutrina ela vem explicar isso para a gente, né? Vem, que é uma doutrina consoladora, que vem trazer esclarecimentos para a gente, e que não só que todo sofrimento é eterno, pelo contrário, tem fim, tem ponto, tem data de início, tem data para acabar, mas Graças a também que a Deus. gente não está sozinho nesse processo, não é mesmo? Sim, com certeza. E às vezes a gente sente, né? Isso. Eu acredito que muitas vezes por a gente estar no meio do furacão, a gente, meu Deus, né? Se pergunta, se questiona, né? Cadê a tranquilidade que eu gostaria, que eu tanto desejo? Mas é parte do processo. A gente não está sozinho. Da mesma forma que quando a gente alcança, né, uma realização, uma conquista, a gente não conquistou sozinho. Então, na dificuldade, a gente também não vai estar só. Tanto espiritualmente falando, que temos amigos, né, espirituais, o tempo todo nosso anjo da guarda e tantos outros espíritos bons e amigos que estão ali com a gente. A gente também tem no mundo material, né? Às vezes um amigo ou outro, um familiar, um pai, uma mãe. Então, assim, a gente tem um apoio sim, a gente nunca tá só. E nesse percurso, né, nessa trajetória, a gente encontra pessoas que estão passando por problemas parecidos. Então, eu acho que é uma rede de apoio também. Quando a gente encontra, conversa com pessoas que estão passando por um problema também, a gente vê que realmente não é só com a gente e que a gente tem sim ombros para chorar de vez em quando. É verdade. E lembrar também que a gente nunca está, você falou muito bem, a gente nunca está sozinho. O próprio Cristo falou, né, quando tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, e aí, É espíritas isso que aí. somos, né, sabemos que não andamos sempre sozinhos, sempre estamos desacompanhados, né, sempre tem alguém junto conosco, então a gente eleva o pensamento. Inclusive, na Exato. live passada que a gente teve, junto com o André Luiz, ele levantou uma questão interessante, né, porque como a gente estava tratando sobre Deus e a criação do mundo, né, ao fazer alguns estudos, algumas análises sobre a Gênesis, o próprio Kardec fez uma análise que eu achei muito interessante, que foi, se a gente parar para pensar direitinho, a gente, Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. E aí ele traz uma comparação para a gente que eu achei ótimo, né? Digamos assim, um enredo para que a gente possa se envolver melhor e entender a coisa. Ele traz Deus como uma coisa que no qual a gente está imerso. Então, muitas vezes a gente está ali no meio do furacão, como você bem comentou, né, tá naquela confusão toda, a gente esquece que a gente está imerso em Deus e que basta apenas que a gente eleve o pensamento para que a gente consiga receber, né, essas informações. Com certeza, com certeza. E aí, muito bacana isso que você trouxe, né? E, bom, a gente não está sozinho, né? Na pergunta também 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, né? E eles mesmos dizem que felicidade plena, 100% nesse mundo, Acho que não tem, não. não tem. É difícil. É. Agora também é o seguinte, achei interessante que eles falaram, né? Não quer dizer Com que a gente certeza, não que a vai ter que gente não. buscá-la. Com certeza que a gente tem aqui o tempo todo tá penando, né? Como minha avó É, fala. Eu acho que, assim, por mais que a gente passe por obstáculos, às vezes todo dia é uma luta, né? Para muita gente, para acordar, para, enfim, encarar a vida, é difícil, mas, assim, que a gente encontre em alguns momentos durante o dia um convite ao bem. A gente tem um podcast lá no Ismael, que é o Nesbicast. E aí, já fazendo a propaganda, né? E aí a gente Fica à fala vontade. um pouquinho. E aí a gente fala um pouquinho. Tem um episódio que a gente fala desse convite ao bem. Ou seja, em alguns momentos durante o dia a gente não percebe, mas a gente é convidado para lembrar que Deus está ali com a gente o tempo todo, né? Às vezes, assim, é uma besteira que a gente dá aquela respirada, meu Deus, obrigada, né? Obrigada pelo livramento, obrigada por, enfim, aquela pessoa ter me ajudado, ter me acompanhado até em casa. Então, são convites que às vezes a gente na correria passa despercebido, mas que fazem com que a gente encare de forma mais tranquila, né? Tanto problema. É verdade, né? E você falou uma coisa interessante, né? Porque muitas das vezes acontece da gente também acabar só se lembrando de Deus, ou então de agradecer, quando passa por. Na verdade,
quando está numa situação meio complicada, né? Quando a gente está em bons momentos, digamos assim, né? Em momentos tranquilos, é comum a gente se lembrar de Deus desses momentos? Então, a gente normalmente lembra quando o negócio tá apertando. Mas eu acho que é, assim, tão importante quanto, assim, a gente lembrar de Deus, não só nos momentos que a gente tá com dificuldade, mas lembrar que Ele nos ajudou a chegar até aquela conquista, até aquela realização. Porque se não fosse todo amor, todo acolhimento, né? Assim, esses convites, a gente talvez não teria conseguido, talvez não, a gente não teria conseguido chegar ali. Então, que a gente sempre lembre que, da mesma forma que nos momentos difíceis a gente recorre a Ele, Senhor, me ajuda, que nos momentos felizes a gente agradeça, a gente lembre de agradecer. Senhor, muito obrigada por eu ter conseguido essa conquista, porque com certeza a gente teve muita ajuda pelo caminho. Por mais que às vezes a gente não lembre ou então não perceba, mas para a gente conquistar, com certeza a gente teve muito apoio, muito incentivo, né? E assim, eu acho que é bem importante a gente lembrar de agradecer. Tanto quanto a gente reclama. É verdade. Interessante notar também que até o próprio Cristo falou, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes do espírito, né? É, E aí ele vem justamente em socorro de nós. Certa vez eu estava vendo uma palestra de Haroldo e eu achei bem interessante uma coisa que ele colocou, que é justamente nesse momento onde a gente se encontra mais frágil, é que a gente se encontra mais aberto. Veja só que como contraditório, né? No momento de fragilidade é que a gente se coloca mais aberto a receber as instruções do alto, né? Que a gente busca recorrer. E ele disse que isso é importante, realmente, né? Porque é com esse estender os braços a Jesus nesse momento de dificuldade que a gente tem, primeiro que a gente vai ser atendido, mas tão importante quanto depois que a gente recebe esse auxílio, né? É que a gente possa também continuar na ação do bem, né? Que a gente recebeu. com certeza. E assim, passar adiante aquele aprendizado. Porque minha mãe, ela. Assim, a gente é espírita aqui em casa. Minha mãe, desde que estava grávida, me levava para o centro. Quem é dos maiores sabe. E aí, ela me fala muito que tudo tem um aprendizado, assim. E a doutrina nos fala isso. E aí, ela passou para mim, e aí no centro, né? Eu sempre escutei muito isso, que tudo tem um aprendizado, assim. Tudo a gente pode aprender, em toda situação. Seja ela boa, seja ela aos nossos olhos ruim, né? Então, é isso, que a gente aprenda e passe esse conhecimento adiante, que a gente aprenda, às vezes errando, às vezes, enfim, no momento difícil e que a gente não cometa com o outro, porque é muito comum, né? Às vezes a gente receber o mal e acabar passando desse mal. Então a doutrina também nos fala que a gente faça com o outro o que a gente quer que seja feito com a gente, né? A maior próximo como a ti mesmo. Então, que a gente aprenda e tente com muito amor passar para aquele outro que está ali do nosso lado, numa aprovação também, porque com certeza a gente também é beneficiado, né? Então, o amor, ele é uma via sempre de troca. A gente nunca só dá ou nunca só recebe. Então, eu acho que é isso. A gente pode aprender com muita situação e É passar, né? verdade. Como você bem colocou lá no começo também, eu lembrei agora que você tinha falado, né? Quer dizer, quando a gente está como também a gente nunca está sozinho, né? Sempre tem quem estenda a mão por nós. E é importante também que a gente possa estender a mão pelos outros que estão ali, né? Para que a gente Com possa, certeza. como você bem falou, né? Alimentar esse ciclo, para que a gente possa passar para frente, né? Exatamente. E Eu aí eu lembrei de queria que a uma... gente... Não, Eita, me desculpa. conta, vai. Eu lembrei de uma música do Alvorada, que é Amor em E, Ação. Assim, essa música, pra mim, ela me toca muito porque eu acho que é uma forma também, pegando um ganchinho, né, com o que você falou, dessa coisa da gente viver, assim, tem alegria, né? A gente pode ter momentos alegres, então eu acho que a caridade, e a doutrina nos fala isso, a caridade é uma forma da gente amenizar também essas nossas dores, porque a gente vai encontrar pessoas, né, que estão sofrendo no meio do caminho também, e às vezes eu escutava muito isso nos meus, a gente guarda a nossa dor no bolso e vai ajudar o outro. Então, eu acho que é uma via, como a gente está falando, né, uma via de mão dupla. A gente ama, a gente recebe amor.
Então, que a gente sempre lembre que, sim, o caminho ele pode ser, né, tortuoso, mas que a gente consegue. Graças a Deus a gente consegue, a gente tem que É passar essa verdade. mensagem para frente. E aproveitando, eu gostei do que você falou, né? Nada, nenhuma aflição dura para sempre. Nós jamais, em momento algum, estamos sozinhos. Basta apenas que a gente eleve o pensamento a Deus, que o auxílio virá. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né? Claro, a gente passa por um momento de dificuldade, mas o que é que a gente pode fazer então para colher momentos de alegria mais na frente, né? Para que a gente possa então evitar mais problemas, né? Porque a gente conhece a lei de ação e reação. Então, como é que a gente pode agir hoje para colher o bem lá na frente? Com certeza. Assim, a doutrina fala que o homem de bem, né, é aquele que tenta todo dia domar suas más inclinações. Então, a gente aprende muito com os erros dos outros e com os nossos erros também. Então, com autoconhecimento, que é assim, Joana de Ângeles, ela diz que é super importante a gente se conhecer, porque dessa forma a gente pode adquirir uma inteligência emocional, a gente pode, com o tempo, passar pelos obstáculos, né, de forma mais leve. Então, a gente, a cada dia, tentando ser melhor, tentando fazer o bem que a gente puder, a gente tentar acertar. Eu acho que já direciona a gente, né, pra não errar mais. Eu acho que é difícil, muito difícil em muitos momentos a gente mudar a forma de agir, porque a gente sabe que muitas coisas a gente não traz, não é só dessa vida, né? Tá com a gente há muito tempo, os defeitos estão ali persistindo, mas que a gente reconheça que a gente pode ser melhor, né? Eu lembro muito da fala de Jesus, eu venci o mundo. Então é como se ele estivesse dizendo a gente, ó, você pode, eu venci o mundo, e a gente sabe que a trajetória dele aqui não foi fácil. Então a gente pode também. Ele é o nosso modelo e guia. E com o auxílio do Consolador Prometido, que é a doutrina, a gente pode ser melhor. Em cada atitude, a gente pode tentar agir de uma forma diferente, pensar no que Jesus faria no nosso lugar, pensar se o outro gostaria de receber aquilo que a gente está proporcionando, né? E aí, com o tempo, a gente pode virar essa chave da mudança. Não é de um dia para a noite, lógico. Eu acho que toda mudança que ela é permanente e de verdade, ela não acontece rápido. Ela acontece aos poucos, com o tempo. E nesse processo que a gente possa entender quem somos, a gente possa ter paciência. O Evangelho fala muito de paciência e realmente a gente precisa ter paciência com a gente, com o outro. Santa paciência. Não é? Porque tem momentos que não é fácil. E aí a gente, sabendo, estudando, tendo conhecimento da doutrina, a gente já quer, né, ser evoluído, ser um espírito evoluído, não errar mais. E não é bem assim, porque a gente é imperfeito ainda. E a gente vai errar muito, mas a gente também vai acertar. Então é isso, a gente não tem fórmula mágica, né, para não errar mais, mas a gente pode começar a refletir, a todo dia parar um pouquinho. Eu lembro muito de Santo Agostinho, que ele dizia, né, que a gente pode fazer um exercício de toda noite antes de dormir, se perguntar como foi o dia, se perguntar se a gente fez todo o bem que a gente podia. Então, são exercícios que a gente vai colocando, né, no nosso dia a dia para que a reforma íntima ela aconteça. Um dia ela acontece. Graças a Deus. Ela precisa acontecer, não é mesmo? Mas eu Com adorei o certeza. fato que você trouxe para a gente, que realmente é verdade. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? São anos e anos, encarnações e encarnações que a gente vai passando por esse processo. E, assim, erros vão acontecendo. Uma vez, se eu me lembro, acho que eu não sei se foi o livro Voltei, se foi o Nosso Lar. Eu peço perdão aos amigos que estão acompanhando a gente, mas fica a dica para ler os dois livros, são muito bons. E uma das lições que foi trazida pelo mentor é que, em momento algum, a gente não pode permitir que o espírito esmoreça, né? Que a decepção, que a melancolia se sobressaiam. Cometemos sim erros, estamos suscetíveis a isso,
Joana de Angeles fala, você citou ela, eu gosto também bastante dela, né? Que ela diz uma frase que eu achei muito interessante, que é: a gente tem o direito de ser humano, mas a gente tem o dever de buscar ser melhor. No contexto de que sim, nós erramos, mas sacoda a poeira, ergamos-nos e vamos para frente, né? Porque a vida progressa, a vida é essa continuidade. E você falou uma coisa também que eu achei interessante, né? Se espelhar muito no mestre. Que medidas assim, então? Você falou Santo Agostinho, adoro Santo Agostinho também, né? Essa receitinha de bolo no final do dia. O que foi que eu fiz? Como é que eu posso melhorar amanhã? Ajuda. Ajuda bastante, né? Mas quais são as medidas assim? O que é que a gente tem que priorizar? Porque muitos dos males a que a gente sofre, né, acontece muito por questão de foco. Ora a gente prioriza a matéria, ora a gente prioriza o espírito. Como é que acontece essa coisa aí? É verdade. A gente precisa, né? Como o Evangelho fala, a gente precisa não dar valor às coisas da terra, porque as pragas enfim, os bichinhos vão comer, né? Mas sim as coisas do céu. Então, assim, a gente precisa olhar com seriedade para isso, porque tudo, como você falou antes, tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, que a gente possa não olhar para o imediatismo que a gente tanto tem no agora. Ah, mas eu quero uma resposta hoje. Eu fiz uma boa ação hoje, eu quero uma resposta hoje. E não é bem assim. E, assim, o Cristo nos ensinou que a gente não deve fazer por moeda de troca. A gente deve fazer por fazer o bem que a gente tem no coração, independente do que a gente vai receber, né? Então, é isso. A gente precisa ter um olhar não imediato sobre nossas ações, e sim ao longo de nossa existência. Porque se a gente pensar, né? A gente não é de hoje, não é de ontem, a gente é de milhares de anos. Então, assim, eu tenho uma frase que eu acho muito interessante. Perdão, porque eu não lembro a referência. Mas ela diz que uma encarnação é o equivalente a um dia de trabalho. Então, imagina, né? Se a gente quiser tudo para agora, meu Deus, né? Como é que a gente É fica? verdade. Então, que a gente pense não no hoje, lógico. A gente pensa que a gente está plantando uma coisa boa, então futuramente a gente vai ter uma resposta para o nosso coração, né? Mas que a gente pense em ofertar realmente, como você falou, todo o bem que a gente pode, a gente proporcionar às pessoas alegria, mesmo que todo mundo passe por dificuldade, mas não precisa ser uma coisa, né? Uma coisa melancólica, uma coisa deprimente. A gente passa sim por provações, mas aí é que a gente tira os aprendizados, é aí que a gente pode compartilhar ideias, é aí que a gente se identifica com outras pessoas, né? E forma laços. Então, a gente não vê como uma coisa imediata, e sim como uma coisa a longo prazo, né? O Evangelho também fala isso. Fala que às vezes a gente acha que, por exemplo, uma coisa ruim é um instante que a gente tá. Por exemplo, a pandemia, gente, ai meu Deus, foi uma coisa terrível, péssima, como tantas outras coisas que aconteceram na humanidade. Lógico que a gente não vai dizer, ah, que coisa linda, um vírus propagando e muitas pessoas morrendo. Não, não é isso. Mas a gente está passando por isso para aprender alguma coisa. Então, todas as coisas que a gente passa vêm com a mensagem que a gente precisa parar, refletir. O que é que eu preciso mudar? Isso aqui está me sinalizando alguma coisa, né? E aí, olhar aquilo não como uma coisa terrível e se deprimir, não. Olhar com outros olhos, né? Com olhos que enxergam além do que se pode ver. Então, olhar que aquilo no futuro a gente vai ter um aprendizado. Então, nem todas as coisas que a gente acha ruim são de fato péssimas. Se é uma coisa ruim que faz com que a gente aprenda, não é ruim de fato, né? Pior são aquelas que a gente acha que são boas e depois, assim, machucam. Então, que a gente comece a olhar de uma forma mais madura e mais séria para essas coisas. Que às vezes a gente acha que é besteira, ou então, enfim, só não para um pouquinho para olhar e para refletir. E isso é muito necessário, né? É verdade. É verdade. E eu gostei do que você falou, porque é interessante, né? A gente precisa ter essa maturidade para poder entender essas coisas que acontecem com a vida da gente, né? Precisa ser um pouco estoico
entre aspas, né? Entender aquilo que acontece com a gente. Ora, já no começo do livro dos Espíritos, Kardec pergunta dos atributos da divindade, e os Espíritos respondem que Deus é soberanamente justo e bom. Então, tudo, de acordo com até o próprio Lísias falou no livro do Nosso Lar, tudo ocorre, tem um porquê e tem um sentido, mas muitas vezes a gente só vai poder enxergar lá na frente, né? A nossa existência é só uma gota no oceano cósmico, né? Então, a gente vai passar por muitas experiências, e o importante é que a gente possa realmente levar o pensamento a Deus. Eu gostei da sua frase aí, né? Depois eu vou tentar também descobrir quem foi o autor, né? Que uma encarnação é o dia de trabalho, né? Então, estão ouvindo aí, né, pessoal? Vamos trabalhar, porque semana está só Vamos trabalhar. começando. Vamos esperar Tem pelo muita sextou mais coisa. tarde, hein? Tem que vir aí Tem as muita coisa para obras. fazer ainda. Tem muita Uhum. coisa para fazer ainda. E é interessante lembrar também, né, minha gente? Roma, também um exemplo clássico, não foi construída em um dia, as pirâmides não foram erguidas em um dia. Quiçá, então, o evangelho no coração dos homens, né, que é preciso ser construído pouco a pouco, tijolinho por tijolinho. E isso é importante também para a gente, né, Júlia? Porque, tipo assim, é importante também a gente, você falou sobre isso, a gente ter paciência também conosco, para que a gente possa Com aprender certeza. e entender nossa situação para que a gente possa seguir trabalhando, né? Ânimo, coragem, não é mesmo? Coragem. Coragem. E assim, eu penso muito que quando a gente passa por momentos, né, turbulentos, o evangelho ele fala com outras palavras, mas numa linguagem mais, mais Nossa, jovem. aqui, jovem, descolado. Mas não, né? Que um mar calmo não faz o marinheiro, né? Então, que a gente sempre pense que se a gente tá numa dificuldade, é pra gente aprender e é pra gente dar o nosso melhor. Se tudo na nossa vida fosse flores e assim, se nada tivesse um chacoalho, né? A gente talvez não aprendesse. Então, que a gente sempre lembre disso. Que, né, uma frase também que eu gosto muito, muito, muito de lembrar todo dia é que se ele é por nós, quem será contra nós, né? Então, que a gente sempre se apegue, assim, a fé, ela é pra gente um suporte, é uma base, a doutrina vem agregando muita coisa boa e muito consolo. Então, que a gente consiga, dia a dia, né, fortalecer, seja com a mensagem, com a música, com conversas boas, com o evangelho no lar, que é importante. Que a gente consiga, assim, enxergar a vida não como um mar de sofrimento, né? Mas sim como obstáculos que a gente vai passando um a um para aprender e ser melhor e ajudar quem está com mais dificuldade que a gente. E eu acho que a vida é isso, é uma troca. A gente não está aqui por acaso, né? Tudo tem um porquê, uma razão de ser. E, enfim, a reencarnação pra gente é uma dádiva muito, muito grande. Tem até uma pergunta, eu vou filar aqui, que eu não decoro. Ah, pode Mas tem uma falar. pergunta, a 171 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a justiça da reencarnação. E aí os espíritos falam que todos nós tendemos à perfeição. Então Deus, ele não quer, por exemplo, às vezes a gente, é comum a gente escutar, ah, mas Deus e reclamar também, ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que é uma situação difícil, só eu estou passando? E na verdade, Deus não quer isso para nossa vida. Ele não quer ver a gente sofrer. Ele quer ver a gente conseguir ultrapassar aquela vicissitude, aquele obstáculo, porque ele sabe que a gente é capaz. Então, a reencarnação está aqui para isso. O objetivo é esse, para a gente evoluir, para a gente ser melhor. Então, que a gente agarre essa oportunidade e nada de reclamar e de ficar lamentando pelo que está acontecendo. E sim olhar e dizer o que eu posso fazer? Assim, qual é o meu papel nisso tudo? Por exemplo, a pandemia mais recente, né, veio mostrar a gente isso. Que a gente estava muito confortável nas nossas vidas, muita gente sem dar o devido valor para a vida, de fato. E aí vem uma coisa avassaladora e, enfim, mexe com todo mundo. Então, não foi por acaso. É pra gente aprender, é pra gente cuidar mais de si, cuidar mais do outro. É pra gente lembrar que a gente tá aqui por um motivo, por uma razão. A doutrina é muito esclarecedora nesse sentido, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente tem essas respostas. Então, que a gente sempre lembre que tudo tem uma razão de ser e que Deus não quer que a gente que vê a gente sofrendo e lamentando. Ele quer ver a gente conseguindo e vencendo. Então,
Isso dá força para a gente olhar as vicissitudes da vida de uma outra forma. Verdade, show de bola. Realmente, a gente tem que buscar enxergar a vida com outros olhos, né? Tem um filme que eu acho bem bacana, não é um filme espírita, mas eu achei um filme bem bacana sobre tentar enxergar a vida de outra forma, que é, não sei se você assistiu, A Vida é Bela, né? Sim, Que o filme foi um filme bem interessante. É uma história triste, claro, mas me surpreende naquele filme o esforço que o pai tem para querer mostrar para o filho, né? Mesmo diante daquele caos, tendo todos aqueles problemas, tentar trazer um pouco de conforto, de consolo ali para o filho dele. certeza. Mas aproveitando então esse clima que você está falando aí, das suas experiências pessoais, me conta então aí um caos particular seu, particular não, né? Particular público aqui, entre aspas. Conta aí um caos seu onde você se sentiu consolada pela doutrina, que a doutrina foi importante para você. Ai, minha gente, eu me sinto consolada todo dia pela doutrina, porque É uma bênção, é uma bênção. com certeza, porque assim, todo dia, como eu trouxe no começo, né, a gente passa por alguma coisinha. Sempre tem aquela coisa que, pronto, seja faculdade, que a gente fica, minha Nossa Senhora, como é que eu vou, Tem né? prova, cadeira. Exatamente. E assim, às vezes problemas na família, que é uma barra que, assim, às vezes não, né? É pesada, porque é complicado. Mas, assim, em todo momento, eu sinto que eu não tô só. E eu não acho que é porque, eu sou diferente, eu vejo. Não. Eu acredito que às vezes a gente tem uma dificuldade de tentar, assim, enxergar realmente que a gente não tá só, né? Recentemente eu passei por uma situação bem complicada envolvendo o desencarne de um parente. E, assim, na situação toda, eu tive que agir, inclusive dirigir o carro da minha mãe, com meu primo que não estava muito bem. E só tinha eu para fazer aquilo. Então eu disse, ó, Senhor, me guia, porque não tem, eu não, assim, não tem outra forma, não tem quem faça, então eu tô aqui, tô nas tuas mãos e pedi muito a meu anjo de guarda-força. E assim, eu consegui tranquilamente dirigir, manter calma e chegar em casa tranquila. E a situação tava muito caótica. Então, assim, é só um exemplo, mas naquele momento específico que foi muito complicado, eu senti perfeitamente que em momento algum eu tô sozinha. Às vezes a gente esquece de pedir ajuda, né? Às vezes a gente, não, eu aguento tudo, e aí fica naquele negócio. Só que às vezes a gente só precisa dizer, Senhor, me ajuda. Anjinho da guarda, dá um reforço aqui, porque tá difícil. E assim a gente consegue passar pela dificuldade, sabe? Com a correria do dia a dia, com o tempo acelerado, tem coisa o tempo todo na cabeça. Às vezes a gente esquece que a gente tem pessoas prontas para ajudar a gente em qualquer momento. A qualquer hora, basta a gente mentalizar, fazer uma prece e a gente vai sentir de dentro da gente uma força que a gente às vezes nem imagina que tem, né? Então, é isso, assim. Todo mundo, não é só eu, todo mundo tem sim pessoas prontas espiritualmente, às vezes materialmente também, para ajudar, para auxiliar, dar um apoio, uma palavra amiga. E minha gente, a gente não tá só, de jeito nenhum. A gente não tá só, não. Graças a Deus. Estou falando isso daí, eu só me lembrei de, para quem teve a oportunidade de ler, e também eu gosto do filme porque o filme cria imagem, né? Também, o livro também, mas quem teve a Sim. oportunidade de assistir Nosso Lar, É ver o maravilhoso. filme realmente, lembra dois casos, né? Quando o André Luiz vai conversar com o governador do Nosso Lar, e aí ele mostra, na verdade, quando vai conversar não, quando ele está vendo um vídeo, se não me engano, aí tu me ajuda, tá? Se tu viu, um Tá. vídeo sobre A quem vida tinha dele feito é... oração por ele, né? E Sim, aí sim, verdade. tu lembra, né, que ele tava, quem foi que fez a oração por mim? Lembro Aí ele vê que foi aquela paciente que ele sempre atendia no que final ele do dia, sempre. Aham. e a mãe dele, que no momento do desencarne dele, quando ele achou que estava sozinho, estava a mãe dele acompanhando ele o tempo todo. Aquilo ali para mim foi fantástico, né? Porque meio que ratificou que a gente não está só. Não, passou. Inclusive porque a gente menos espera. Ele nem esperava Com que a certeza. paciente dele estivesse orando por ele. Com certeza, acho que ele nem lembrava, né? Porque, assim, spoiler.
Pra quem ainda não assistiu, mas assistam. Gente, tô dando Mas, spoiler aqui, foi mal, tá? Por favor, vejam o filme. Vai lançar o 2, inclusive, tá? mas assim, é interessante também porque a gente reflete, meu Deus, como é que eu tô vivendo a vida, né? Às vezes, pessoas que a gente nem tem, nem dá tanta atenção, estão torcendo mais pela gente do que aquelas que às vezes a gente, né, corre de um lado pro outro para dar atenção. Então, eu acho que é perceber isso. O filme, o livro é fantástico, mas o filme realmente, como você falou, dá uma imagem pra gente, né? E aí é interessante porque a gente reflete assim, poxa vida, no momento de dificuldade dele, aquela pessoa, aquela criaturinha que estava ali meio escondida, que assim, tinha um bom coração, né? Porque ela achava que ele ele realmente fazia todo amor. E aí ela fez uma prece, aquilo ajudou ele no processo. Então, minha gente, o poder da prece é assim, incrível. É maravilhoso. Em muitos momentos, muito não, nem todos os momentos, mas em alguns momentos, assim, de imediato, eu fiz uma prece e senti uma tranquilidade. Então, assim, de novo, não é só comigo, tá bom? Acontece todo mundo. É o poder da prece que a gente tá falando. E, assim, é uma coisa que a gente sente que é divina. A gente não consegue explicar, né? Mas é muito importante. No momento de aperreio, que às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes um momentinho que a gente tira para fazer uma prece, para mentalizar, parece que tudo ilumina e a gente consegue organizar as coisas e lidar com a situação. Então, Verdade, é o famoso, né, o pessoal, a gente costuma falar muito isso, né? Tem essa brincadeira. Gente, respira, não pira e é faz a prece. exatamente. Vamos fazer o prece, conecta com Jesus. Lembrar que a gente não está sozinho, lembrar que tudo isso aí que o Julinho falou foi fantástico, a gente não está sozinho, a gente está sempre bem acompanhado. Existem sim irmãos amigos que velam por nós todos os dias. É preciso apenas que a gente mentalize e entre em contato com eles, né? Só um minutinho já faz toda a diferença e isso é muito importante, minha gente. Então, assim, dificuldades todos nós passamos, mas tem um amigo meu que ele falou uma frase que eu achei ótima, né? Que eu levo comigo até hoje, que é o seguinte, Uhum. né? Ele diz, ó, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que tá todo mundo no mesmo barco, chamado planeta Terra, tá todo mundo nesse mesmo barco. E a boa é que tá todo mundo no mesmo barco. Então, ou seja, estamos todo Verdade. mundo junto aqui. Então, assim, todo mundo aqui está passando por dificuldades, a gente está passando por problemas, mas estamos sendo braços estão sendo estendidos para nós o tempo todo, né? Veja, há 2000 anos o Cristo veio, trouxe a mensagem e até hoje ele continua com a gente esperando para que a gente possa se abrir para ele também, né? Dar um passo na direção dele, vem mil na nossa direção, né? Então é preciso só que a gente possa se dispor, se entregar ao Mestre, para que a gente possa receber o auxílio, o consolo que a gente tanto precisa. Essa é a esperança, a fé no futuro. Com certeza. Ele não quer perfeição, né? A gente vê com os apóstolos, assim, nenhum era perfeito. Pelo contrário, muitos, assim, traziam muitos defeitos e, no entanto, foram escolhidos não pela perfeição, né? Como a gente às vezes pensa, ah, meu Deus, eu preciso ser perfeito. Não, só precisa ter vontade. No entanto, né? Às vezes a gente fica, se acomoda, mas é preciso, sim, ter vontade de querer mudar, porque é isso que Jesus quer da gente, é força de vontade. Ele não quer perfeição, ele não exige, né? Ele quer que a gente, como você falou, se disponha e siga, porque eu lembro muito, né? Ele falando, vem e me segue. Então, que a gente siga sem medo e assim, sem pensar muito, só vá que é isso, é isso que ele quer da gente. Caminho, verdade e a vida. É Júlia, ó, verdade. nosso tempo, infelizmente, é chegado ao fim. São 40 minutos que a Poxa, gente tem para fazer uma live aqui rápida. São 40 minutos, se deixasse a gente ir embora aqui, né? Porque tem coisa para falar, né? É sim, impressionante. Mas olha, muito obrigado mesmo por ter eu que vindo conversar com a agradeço. gente aqui hoje. Conversar com a gente hoje, né? Trazer todas essas ideias. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento.
Sinta-se convidado, a gente vai convidar, viu, de novo. Então, fique de olho aí. Ou o Júlio, ou eu, a gente vai estar chamando para estar vindo aqui de novo. Eu topo. Mas foi um Pronto, prazer, minha gente. O maravilha. prazer foi todo meu. Todo meu. Se deixasse, eu continuar falando. Mas foi ótimo. Eu espero de todo o coração que as reflexões, né, que a gente trouxe tenham consolado os corações de vocês. Que, assim, a gente sempre pense e lembre que Jesus está com a gente. Deus também. Então, nada vai deixar que a gente sucumba, assim. A gente tem muitas, como você disse, né, muitos braços fortes que nos ajudam nesse caminho. A gente não tá só. Então, que a gente siga, continue e não desista, porque vai vir muita coisa boa por aí, eu tenho fé, eu creio. E é isso. A gente Deixa tá cruzados juntinho. aqui, vai dar tudo certo. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.